eu acho que a IA ela traz um aspecto super desafiador para equipes de design, porque de alguma forma a gente está falando aqui de muita autonomia para o usuário final, né? Essa perspectiva de usar as ferramentas de design, principalmente service design ou talvez essas perspectivas de design mais alto nível é fundamental para um time de inovação. O quanto que o design ele é fundamental para, eu diria para todo tipo de profissional. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumier, estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks. É um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios e pessoas. Nessa terceira temporada, nós estamos conversando com profissionais e empreendedores que estão envolvidos com o mundo digital. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa baseado aqui em São Paulo. E a nossa conversa hoje vai ser com o Hermano Ash. Ele é gerente de inovação de serviços compartilhados no Grupo Votorantim. E a gente vai falar sobre design, inovação e corporação. Seja muito bem-vindo, Hermano. Gilmar, obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui no programa. Acho que falar sobre inovação é um ponto que eu amo falar, e falar de design também, acho que complementar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o quanto que essas duas disciplinas elas estão combinadas, elas estão em conjunto. Então, agradeço também e também dou um aceno pro pessoal que está ouvindo a gente. Muito bom. Com certeza vai ser bem legal ali a gente falar dessa relação, né, de inovação e design. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Maravilha. Sou Hermano. Eu trabalho com inovação, né, no Grupo Votorantim há um tempo, mas acho que eu vou comentar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, então vocês vão sentir alguns chiados aqui em algum momento na transmissão. Estou perdendo o sotaque porque eu estou há um tempo já em São Paulo. Eu fiz faculdade no interior do estado, em São Carlos. Sou engenheiro mecânico de formação pela USP São Carlos. Tenho trabalhado com inovação, mas acho que comentando um pouquinho, né? Acho que aí uma visão mais ampla da minha vida, meus hobbies, né? Eu sou casado, mas algo que até me une com a minha esposa muito é a música, né? A gente é músico, multi-instrumentista, a gente adora essa frente, é algo que a gente compartilha em conjunto. Então, além de uma válvula de escape, é uma forma de conexão com a arte. De certa forma, nos liga ao design de alguma forma, né? Então, é um pouco desse caminho. Muito bom. E assim, até você comentou da faculdade que você fez em São Carlos e tudo mais, que é engenharia mecânica, né? Mas mesmo numa faculdade de engenharia, você começou a ter contato com o design ali naquele período que você contou que tinha uma disciplina extracurricular que era de projetos de eficiência automotiva e tinha muito papel do design ali. Você pode comentar um pouco para a gente sobre isso? Claro, claro. Acho que esse é um ponto super interessante, porque você vê como é que a vida, né, prega umas peças, né? Quando eu era criança, meu pai me perguntava o que você vai ser quando crescer, né? E aí você pergunta, em um momento você fala que vai ser astronauta, outro momento você fala que, enfim, vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo. E teve um ano da minha vida que até meu pai achou estranho, depois ele trocou ideia comigo, assim, a gente até riu disso aqui, né? Porque ele falou, eu cheguei para ele e respondi, falei, eu quero ser designer. E na época eu não fazia ideia do que isso significava, enfim. Mas vinha muito, talvez, de olhar para o meu pai, ele é projetista mecânico, e ele falava muito de design, claro, num contexto técnico, uma abordagem que ele trabalhava. E, claro, ao longo da adolescência eu transformei esse intuito do design para uma visão de projeto, né? E aí eu até olhei para a engenharia mecânica como essa ênfase para mim, para minha carreira na época. E foi algo que eu, inclusive, nutri ao longo da faculdade, porque eu trabalhava com design automotivo, acho que eram as matérias que eu mais gostava também. E a partir disso a gente teve a oportunidade de participar de uma disciplina extracurricular que o objetivo era realmente desenhar conceitos e protótipos de eficiência energética para competição. Tinha umas competições estudantis, inclusive é super interessante essas iniciativas. Tem uma no Brasil agora, acho que tem crescido bastante, que é a Shell Eco Marathon, que é você repensar a perspectiva do automobilismo com um olhar de eficiência energética. E eu tive essa oportunidade de me aprofundar nesse meio. A gente tinha um papel de liderança, então tinha muito uma visão de como é que eu poderia projetar, né,
talvez esse automobilismo, né, eficiente. Eu acho que era algo super interessante para mim. E foi onde acho que eu tive um primeiro contato, eu diria, numa abordagem mais direcionada de projeto, né? Uma ênfase, na época tinha muito uma abordagem na engenharia de como é que a gente olha para a ergonomia, como a gente olha também para um design funcional, né? E isso era muito importante para trabalhar a eficiência, né? Então, foi, eu acho que o meu primeiro contato técnico, de alguma forma, com o design, mas que abriu bastante a minha cabeça sobre essa articulação humana do design, né? Essa fronteira do técnico com o humano e como a gente consegue olhar isso para uma perspectiva inovadora. Sim, é porque o carro, assim, mesmo com essa ideia aí da eficiência energética e tudo mais, o carro para a gente é algo muito... é um símbolo de desejo, né? Então ele tem que ser esteticamente bonito, né? Perfeito, perfeito. Não tem que ser só eficiente, tem que ser eficiente e bonito, né? E acho que também tem acho que pelo menos nessa competição, enfim, acho que nessas iniciativas extracurriculares tem muito uma visão para os alunos de olharem para como é que é esse futuro desse urbanismo mais inteligente. Claro que a gente não chega a aspectos tão profundos, não era o foco de uma competição em engenharia, mas acho que já traz alguns conceitos do que a gente tem observado, né? Os carros em geral, tinham uma perspectiva de eficiência ampla, né? Então tinha carros a combustão, mas pelo menos o meu ramo de atuação era com carros elétricos, que a gente sabe que hoje é um contexto super relevante no contexto de engenharia, né? Então, eu acho que para um público universitário era um primeiro contato muito bacana de vários conceitos desses, né? Sim. E depois você teve um outro contato com o design, e aí tem a paixão que você falou que une você e sua mulher, que é a música, né? Que você aí teve um projeto que era uma boquilha de saxofone. Isso mesmo. A ideia é que ela seria impressa em 3D para daí ter qualidade e ser mais acessível para o grande público, né? E esse projeto te levou para uma competição do MIT, que depois você apresentou para o Votorantim. Você pode contar toda Claro, conta essa trajetória, né? Porque o que uma criança queria fazer design, foi fazer engenharia mecânica e depois está trabalhando com inovação, né? Como a gente chegou nesse caminho, né? Eu tive a oportunidade na faculdade de trabalhar com duas das minhas paixões, né? Que é essa visão de projeto, que eu fui identificar até, acho que atuando agora com inovação, mas eu pude olhar para a música também. Então, eu toco instrumento de sopro, né? E assim, na época, quando eu até cheguei na faculdade, eu encontrei um professor que gostava das mesmas coisas que eu, né? E ele era saxofonista há sei lá quantos anos. E ele falou, cara, e se a gente fizer um projeto envolvendo manufatura aditiva, né, impressão 3D, com uma perspectiva de apoiar os músicos a ter maior amplitude ali na escolha de alguns equipamentos, que é super fundamental para uma pessoa, um instrumentista de sopro, por exemplo, né? Então, acho que assim, é bem nichado o que eu vou falar aqui, mas no universo do saxofone, a boquilha é a parte fundamental para você ter um timbre melhor. Então, acho que quem conhece de instrumento de sopro sabe, né? Se você quer ter um som mais brilhante, um som mais de jazz, é a boquilha que é muito do norte ou boa parte do timbre do instrumento tem uma ênfase muito grande na boquilha. E é uma peça de metal em geral, ou de resina, e que em geral é muito cara. E aí, na época, a gente pensou, poxa, como é que a manufatura aditiva pode ajudar a gente ampliar o uso dessa boquilha e garantir que a gente tenha até um nível de customização que era fundamental. Então, talvez boquilhas que eram super caras, que eram de, enfim, até estrangeiras, francesas. Será que a gente poderia trazer ali numa impressão 3D um design próprio, customizável para o músico? Essa era a visão. E acho que foi uma ênfase muito grande de pesquisa para mim, né? Então, a gente estudei tanto a acústica, a ergonomia dessa peça, trouxe também uma visão de assim, como a manufatura aditiva poderia testar outras ênfases de timbre que poderiam ser bacanas. Então, assim, foi um trabalho super bacana, porque acho que foi um primeiro contato dessa visão de design enquanto produto, né? Então, ali a gente projetou e aí acho que é o que você trouxe a nível de estética, né? Claro, a manufatura aditiva dava para fazer todos os conceitos, cores possíveis, né? E eu via como uma oportunidade, até como um novo negócio, né? Então, a gente
pelo menos era o intuito inicial da pesquisa, de viabilizar isso quase como uma startup ali. Claro que na época eu não tinha ideia do contexto atrelado. E no final das contas, ainda é um sonho meu, assim, eu até tenho que trocar uma ideia com esse meu orientador, porque é algo que a gente nutre em comum e é super interessante. E, assim, nesse cenário, eu participava do núcleo de manufatura aditiva, né, o núcleo de manufatura avançada da USP, e a gente trabalhava nessa iniciativa, e eu tive a oportunidade, até por esse projeto, de participar em convite do Global Startup Lab, que era um programa do MIT, até do D-Lab do MIT, que é o laboratório de design, para trazer, acho que era uma parceria com o INSPER aqui em São Paulo, de conectar jovens que tinham algum contato com empreendedorismo ou com alguma tese mais inovadora com a metodologia do MIT. Então, a gente participou ali desse programa, acho que eram 2, 3 meses, que você entrava, formava um time junto com outros jovens de outras faculdades e criava uma tese de uma nova startup. Lá, acho que muito numa ênfase do D-Lab, tinha uma abordagem social atrelada. Então, lembro até que a gente até pensou num conceito de uma startup para apoio à primeira infância, enfim, com uso de tecnologia. E, assim, a gente desenvolveu todo esse processo, só que o grande objetivo do trabalho era, no final, a gente conseguir fazer o pitch dessa startup, dessa tese de negócio, para uma grande empresa. Então, você tinha um hall de grandes empresas que apoiavam esse programa, e uma delas era a Votorantim. E é interessante que eu brinco, né? Porque eu fiz o pitch para a Votorantim e também para outras empresas. Eu não consegui o investimento, mas eu consegui um emprego na sequência. Então, logo em 19 eu fui contratado. Entrei até como estagiário assim, na área de inovação. E eu pude, acho que era um momento em que também a área de inovação do Centro de Excelência estava sendo fundada. Ela nasceu em 18, né? Então era um primeiro aninho. Tive a oportunidade de, ao longo desse caminho da área, também me desenvolver profissionalmente. Então, acho que eu tenho a mesma timeline ali profissional, até do próprio contexto da área de inovação do COI. Chama COI porque, né, o Centro de Excelência Votorantim, a gente resume e fala COI, mas é um pouco dessa nossa célula de serviços compartilhados do Grupo Votorantim. Muito bom. E assim, então, como você mesmo falou, você apresentou, não ganhou não ganhou investimento, mas ganhou emprego, né? E uma coisa até que a gente colocou, que eu coloquei assim, que a gente liga muito a Votorantim Cimentos, né? Que é o primeiro negócio ali, ou a figura do Antônio Hermílio de Moraes, que foi o fundador, foi político, e ele era muito famoso, né? Mas você me contou que a realidade hoje do grupo é um pouco diferente, né? Tem outro foco, né? Então, você pode contar para a gente um pouco sobre o grupo Votorantim e também um pouco sobre a sua atuação, né? Onde você atua, como você atua. Claro, claro. Acho que tem muito essa história do Antônio Hermílio. Acho que ele foi uma figura super relevante, né? Tanto a própria família Votorantim ao longo da história brasileira. Então a gente normalmente liga a esses pontos, né? E naturalmente até pensando um dos negócios da família quanto Votorantim Cimentos, que tem uma relevância bem interessante e ampla no contexto, a gente já liga esses negócios, né? Mas o Grupo Votorantim ele é bem amplo, né? Então, acho que a Votorantim tem muito essa visão de gestora de portfólio de empresas, né? Então, você tem várias empresas no grupo, de vários ramos diferentes. E acho que vou citar algumas delas, mas assim, vai desde a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, você tem a Auren, que é a terceira maior geradora de energia do Brasil. Então, tem uma ênfase de energia super interessante e em crescimento. Você tem a Nexa também, como tem todo um trabalho de mineração também. Então, assim, é um portfólio amplo e acho que é legal contar um pouquinho. E aí cada empresa tem a sua atuação, inclusive de inovação, para o seu core business. E a gente atua, quanto Centro de Excelência Votorantim, como essa célula e esse centro de serviços compartilhados do grupo. Então, todos os núcleos de back-office e soluções internas, né, elas ficam centralizadas na nossa empresa e a gente promove essa prestação de serviço para todo o grupo industrial. Então,
acho que é muito do nosso trabalho até enquanto inovação, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, de moldar esses serviços e apoiar também o grupo industrial a, enfim, tem múltiplas frentes de trabalho aqui, mas como é que eles conseguem ser cada vez mais inovadores. Então tem um trabalho de rede aqui super fundamental, importante no meu trabalho. Sim. E essa célula de inovação que você trabalha agora, você falou que começou ali em 2018 e teve várias fases, né? A primeira fase que você entrou ali, que era 2019, 2020, você falou que era mais a cultura de inovação clássica, né? Uhum. De ter uma cultura de aprendizado ali, que aí você falou que também trouxe treinamentos de Agile, Design Thinking. Como foi essa primeira fase? Acho que talvez a realidade da minha área de inovação, acho que ela pode ser, ela acompanha bastante dos movimentos de mercado, do mercado de inovação como um todo, né? Então, a área nasceu em 18, né? Muito em linha, inclusive, com todo o movimento de hubs de inovação que estavam nascendo no Brasil, né? Teve o boom das startups ali, aqui nos anos próximos, e você viu vários, né, nascendo vários hubs, várias startups de renome. Então, acho que teve um movimento corporativo de fundamentar esses programas de inovação, né? E eu acho que a nossa área nasceu muito nessa linha. E ali no início tinha muito e acho que é muito um ponto fundamental, né, de uma área de inovação e de como ela caminha junto com a estratégia, né? Então é um desdobramento importante desse planejamento estratégico, dessa visão estratégica, né? E na época muito do que se via como um potencial enquanto centro de excelência, e aí acho que até para o ouvinte ter mais clareza, quando eu falo de centro de excelência, eu estou falando tanto de, por exemplo, um back-office de RH, por exemplo, operação de folha, benefício, pagamento, até contas a pagar, contas a receber, aí no caso até talvez um nível de especificidade Votorantim, mas você tem todo um núcleo de inteligência imobiliária, por exemplo, que é fundamental para todas as empresas do grupo. Então, essa visão compartilhada de serviços era algo que é uma lógica do nosso modelo de operação, mas é também uma ênfase para a gente, enquanto estratégia, de como é que a gente aproveita e capitaneia em torno dessa multiplicidade e garante uma visão de inovação combinada, né, conjunta. Então, na época, muito uma visão da liderança de como é que a gente fomentava ou fomentaria, né, mais ideias e uma cultura de aprendizado nesses múltiplos núcleos, né, de serviços que a gente desenvolve. Então, acho que foi muito um trabalho em 18, 19 de a gente fomentar essa cultura. E dali a gente desdobrou em ações que são até, acho que, pontos cruciais do meu trabalho hoje. Então, a gente criou um programa de inovação aberta, até para facilitar esse relacionamento com as entidades do ecossistema, hubs de inovação, startups, mecanismos de fomento também, que eu acho que era um ponto fundamental para a nossa operação. E ali a gente também, a gente tinha até um programa de ideias, só que, cara, acho que tem muito mais potencial do que só fazer um programa de ideias. Ali a gente começou a exercitar alguns modelos de inovação um pouco mais interessantes, né? Até mais complexos. E aí foi ali que, inclusive, a gente começou a fundamentar uma abordagem, conecta com design, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas combinado com essa visão de corporate venture building, né? Será que a gente, em toda essa abordagem, essa multiplicidade de serviços, será que a gente consegue desenvolver uma intra-startup, um novo negócio que pudesse encapsular esse conhecimento que a gente tinha e desdobrar isso de uma forma customizável e ampla para o Grupo Votorantim ou até para o mercado? Foi ali que a gente, inclusive, se aproveitou bastante, né, de todo esse aprendizado para amplificar a nossa atuação, inclusive em design. Muito legal. Aí isso que você começou a falar, um pouco essa fase de Corporate Venture Building, foi na segunda fase ali entre 2020 e 2023, que aí vocês começaram a focar na criação de produtos internos para atender o negócio, né? Então a ideia era criar produtos digitais com qualidade para atender o grupo e também para disponibilizar para o mercado se tivesse interesse e fizesse ali um match, né? Como foi essa segunda fase aí de Corporate Venture Building?
criação de produtos digitais internos, venda para o mercado, como foi? Nossa, foi uma baita de uma jornada, assim, porque de 20 a 23, acho que você pegar a área em 20 e até como a gente chegou em 23, acho que teve uma linha de aprendizado e acho que até organizacional que foi super interessante de acompanhar. Também foi um período bastante prolífico da área, assim, a gente teve quase 60 teses, né? E aí quando eu estou falando de tese, eu estou dizendo muito uma atuação de um programa de inovação de stage gates, né? De um fluxo coordenado de ações para a gente ir de algo que é super, né, simples, é uma ideia, né? Até eu chegar num pitch de um novo negócio, a gente tem um desenvolvimento conjunto organizacional, que a gente olha desde perspectivas que envolvem negócio, né? Será que isso está condizente com a tese de negócio do COI? E se isso fazia sentido até para o Grupo Votorantim? Se a gente tinha um tamanho de mercado suficiente ali, disponível para a gente viabilizar esse produto digital com qualidade, como você comentou. Mas também tinha aspectos financeiros, tecnológicos fundamentais. Só que eu acho que aqui uma perspectiva fundamental que viabilizou isso tudo foi de como é que a gente, e aí foi muito um trabalho de aprendizado, como é que a gente encadeou processos e ferramentas de design nesse caminho. Então, muito do que a gente fazia era uma perspectiva de discovery guiado junto ao negócio, de como é que a gente transforma essa ideia, mapeia as hipóteses. Acho que por isso, inclusive, eu vou comentar um pouquinho disso, mas o quanto que é fundamental para um profissional de inovação olhar sob uma ótica de uma atuação guiada por hipóteses, né? A gente tinha um olhar muito de descoberta, de discovery realmente, e um desenvolvimento de um conceito que poderia ser de fato investido dentro da tese de um novo negócio, né? Então, a gente amadureceu esse formato, acelerou mais de 7 entre startups, que para o nosso escopo era um número super interessante. E até a gente foi com 3 indo ao mercado. Então, acho que foi um ponto super bacana ali do movimento da área de inovação, que a gente desdobrou. E no final das contas, o design era muito o fio condutor dessa abordagem. Muito legal. E como o design apoiava essa fase, assim? Você falou que ali que começou mesmo a equipe de design, né? Que tinha UX Research, Writing, vocês faziam Discovery. Como o design apoiava desde a identificação da tese até a criação do produto e a ida para o mercado? Perfeito. A gente já na época tinha muito esse conceito do service design, né? Então essa visão mais ampla, conectada ao negócio. Então começava dali. Eu acho que muitas das vezes né, acho que quando a gente está falando de design, a gente está falando muito dessa articulação de significado, né? Então quando alguém chegava com a gente com uma ideia, tinha, claro, uma visão, um viés, e era papel nosso, enquanto facilitadores dessa experiência, desdobrar quais seriam os melhores experimentos para que a gente pudesse testar essa tese. E alguns desses experimentos, claro, tinha viabilidade tecnológica, até nesse processo, né, além da minha área dentro do COI, a gente tem áreas de data science, áreas de engenharia de dados, áreas de tecnologia, de arquitetura da informação. Então, além da gente testar a tecnologia, a viabilidade daquilo, como é que era a viabilidade sob um ponto de vista do usuário? Isso foi muito, até falando um pouquinho da minha história, isso foi, acho que um aprendizado muito importante ali, do meu período lá no MIT, ali, acho que no programa, foi o papel do design para você criar um novo negócio. Para mim, olhando para essa abordagem a gente falava muito de design thinking na época, mas acho que desdobrando isso para uma abordagem mais técnica de service design é fundamental para alguém chegar numa hipótese de uma ideia e como ela articula isso enquanto tese de um novo negócio. Aí exemplos, né, acho que um pouco mais direcionados, a gente, dentro do nosso Stage Gates, a gente tinha todo um processo de discovery com múltiplos formatos de discovery. Então, se a tese envolvia uma demanda muito crítica de usuários, a gente usava o UX Research, a gente fazia até montagem de conceitos, testes de conceito, exatamente para validar o máximo de pontos críticos daquele produto para chegar numa validação de investimento. E aqui é um ponto importante. Aqui não era só para validar aspectos de interface, é para validar de fato o modelo.
Acho que eu lembro até de um trabalho que a gente fez em conjunto, que era fundamental. A gente tinha uma tese de RH, que acabou sendo um dos produtos que a gente acelerou, que o objetivo era... A gente tinha uma visão de que falta hoje dados em RH para além do dado cadastral. Acho que esse é um desafio muito grande quando a gente fala de um contexto, né, uma tese, um segmento de RH. E muito do que a gente tinha idealizado era como é que a gente favorece, né, esse uso para o usuário final, né, o colaborador, o empregado, o gestor, como é que a gente pode trabalhar uma interface nesse meio. Mas, claro, tem toda uma perspectiva sensível. Eu não quero que... Muitas das vezes, né, é um contexto que é difícil de você orquestrar enquanto tecnologia. E a gente desenvolveu um conceito que era um espaço... A gente brincava que era um conceito de se o LinkedIn tivesse um bebê com Spotify e ele fosse bonito. Era uma brincadeira que a gente fazia. Que era exatamente para trabalhar aspectos de carreira, mas também com uma auto-identificação. Era um espaço para os colaboradores, enfim, contarem suas histórias de carreira. E, assim, esse era um conceito muito interessante. A gente validou a nível de tamanho de mercado, visão de investimento, coerência com a tese dentro do grupo. Mas o aspecto fundamental é, e o usuário final, ele vai usar? Faz sentido? Dentre todos esses aspectos que envolvem um programa de RH, como é que isso casa para esses múltiplos usuários? Então, para mim, falando de design nesse sentido, era não só validar um número numa planilha. Eu precisava entender como era essa narrativa de um novo negócio. E aí eu acho que é por isso que se conecta, quando eu falo de inovação, para essa projeção de futuro, né? Acho que inovar vem muito de... Eu olho para dois aspectos fundamentais. Um para... a gente fala de futuro, mas a gente também fala de contexto, né? Porque se pegar a minha área de inovação e a área de qualquer par de mercado, pode ser que vão ter nuances muito específicas. Então, na prática, isso é importante, porque se eu só pego uma metodologia de mercado e aplico na minha empresa, eu perco a profundidade que aquela metodologia está dispondo. Eu acho que esse até um aprendizado do design que a gente carrega aqui até para a minha área. Assim. Acho que eu não vou só usar um mapa de stakeholders. Por que eu vou usar um mapa de stakeholders? Por que eu vou usar uma blueprint, uma jornada do usuário, um mecanismo de UX Research, um mecanismo de teste de conceito, teste de usabilidade? É uma ferramenta, mas a profundidade é o que vai me ajudar a olhar e projetar esse futuro e inclusive articular, com base até em hipóteses e evidências, como esse futuro vai ser desenhado. Sim, isso é muito legal, né? E foi justamente quando a gente se conheceu mesmo que a TUI aplicou um teste de usabilidade para esse produto de RH que vocês mantiveram, né? E um produto de marketing também, né? E o teste a gente buscou pessoas do mercado para entender a usabilidade do produto e a viabilidade, né? Se faria sentido, se usaria, como usaria, se estaria disposto a pagar. Não era só o teste de usabilidade ali, era de conceito também, né? Tinha um willingness to pay ali, né? Avaliação de se isso era condizente com outros modelos de RH, né? A gente tinha uma visão muito de uma perspectiva industrial, claro, dentro do nosso cenário, e a gente queria testar isso para outros cenários, né? Será que um RH de uma startup compraria essa ideia? Ou um RH talvez até de um grupo empresarial completamente distinto de outro segmento? Então, a gente trabalhou um aspecto de negócio mais amplo, mas também desdobrou isso em técnicas de design que eram fundamentais para validarem a tese. Sim. E depois de 2023 até agora, vocês estão numa nova fase, né? Que aí você falou que estão aplicando mais a inteligência artificial, tanto a tradicional como a generativa, né? Aí na criação mais de interfaces conversacionais e automação, né? E como está sendo essa nova fase? Como estão sendo os projetos? Você falou que já começou a fazer projeto desde 2023, quando nasceu o ChatGPT, né? Como está sendo essa fase? Então, eu acho que o movimento acho que aí eu estou trazendo muito uma abordagem para mim, até para além da minha área, assim, acho que é uma confluência da organização também. A gente acho que sempre foi
é por trabalhar numa lógica transacional, né? Acho que se a gente para pensar num back-office, a gente está... E aí é muito, talvez um contexto para outros segmentos também. A gente está muito próximo do RP, das nossas principais fontes de informação. Então, essa visão de como é que a gente olha para a transformação digital interna e traz isso sob uma lógica de ampliar a nossa capacidade analítica e ampliar a nossa capacidade de... quase como teses de tecnologia que vão ser fundamentais. Então tem um papel muito grande de dados, por exemplo, de como é que a gente torna esses dados mais acessíveis, com maior qualidade para o grupo industrial. Mas dentro disso também tinha um capítulo de toda essa visão de tecnologias emergentes, como é que a gente olha para teses tecnológicas que seriam fundamentais também para ampliar a qualidade dos nossos serviços, né? E uma delas, claro, dentro de todo esse ponto que eu comentei de 2020 a 2023, que a gente falou muito de Corporate Venture Building, tinha vários desses produtos que eram encapsulados em torno de algoritmos desenvolvidos internamente para as áreas de P&D, Data Science. Então, a gente via monitorando essa visão de essa pauta de inteligência artificial, até, né, não só generativa. E aí, em 22 ali, final de 22 para 23, com o lançamento do GPT, a gente viu uma oportunidade, porque tudo que a gente havia trabalhado até o momento era de entender sobre teses de novos negócios, entender sobre novos produtos digitais. E agora que a gente tem um novo paradigma, né, pensando de o que a IA generativa traduz a nível de experiência do usuário, a gente viu como oportunidade, vamos testar então. Agora é o momento para a gente poder amplificar e avaliar possíveis pilotos dentro da organização. E logo em 23, assim, acho que foi logo no primeiro semestre, acho que no segundo semestre também a gente lançou 2 produtos digitais internos, ainda em 23, que eram operados em torno da IA generativa. Na época a gente tinha muito, e acho que continuou como uma frente fundamental de trabalho, que era o receio, claro, equilibrar essa capacidade que a IA traz, né, a nível até de potencial. A gente sabe, hoje a gente está cada vez vendo mais essa IA atuar como mais um agente autônomo, né? Mas na época a gente tinha uma visão só mais desse potencial básico, né, de criação de texto, análise de documentos, enfim, N outras questões, a perspectiva de multimodalidade, né, speech to text, poder garantir que a gente tenha novos paradigmas e formatos de interação com o usuário. Isso brilhava muito os olhos. Mas a gente tinha um equilíbrio muito fundamental e o risco atrelado, né? Tanto a nível de trazer esse componente tecnológico, mas o potencial impacto. Em 23 a gente ainda tinha uma visão. Então, a gente olhou para esses pilotos com muito uma oportunidade de teste dessa tecnologia, mas de um teste já articulado com tudo que a gente já desenvolvia. Então, os produtos digitais que a gente colocou, eles por si só, como produtos, já resolviam muito da dor do usuário. E a IA ela era um a mais, era um componente fundamental daquela tese, mas hoje a gente sabe dessas soluções AI-enabled, mas na época era um ponto super interessante. Então a gente teve um caso que acho que eu vou até citar como exemplo, que foi super bacana. A Votorantim, como eu comentei, ela tem uma área de soluções imobiliárias, né, dentro do nosso hall de linhas de serviço. E acho que todo esse trabalho da Votorantim a nível de olhar de uma forma estratégica para a perspectiva de real estate, uma visão imobiliária é fundamental. E só que a Votorantim ela é uma empresa centenária, né? Então a gente às vezes brincava olhando as matrículas dos imóveis da Votorantim, a gente via matrículas de 1.800 bolinhas. Assim. Então assim, em vez de, sei lá, quando você vai registrar um imóvel, você tem, claro, todo um aparato fundamental para geolocalizar esse imóvel. Hoje em dia funciona com a nível de coordenado. Lá atrás era o imóvel ele ia da árvore tal até o riacho tal. Isso estava numa matrícula de imóvel oficial, né, da época. Então, claro, isso era um ponto fundamental para o nosso time de regularização, para olhar essas matrículas antigas de, sei lá, centenas de páginas e poder identificar aspectos críticos para a atuação no trabalho, análise, enfim. Então, o primeiro teste que a gente fez foi, a gente criou um aplicativo, né, uma aplicação que fazia a leitura dessas matrículas. Só que aqui, a IA ela não era só um componente de automação, porque
Se fosse, talvez numa visão com um design mais menos refinado, a gente ia achar, beleza, eu faço a leitura, extraio essa documentação e jogo em outro documento, né? E, enfim, resolvo a dor do usuário. Ou, ele quer saber informação tal. Beleza, eu trago essa informação. Mas muito do que a gente viu na época até foi, como é que eu, em vez de eu olhar só como um elemento de automação, eu vejo a IA como esse assistente, esse apoio assistido nessas interfaces para o usuário final. Então, a gente conceituou, né, a gente fez um concept desse produto que era eu poder ler a matrícula junto com a IA. Ela vai ter todo esse aspecto de identificação de critérios críticos, né? Identificação do último locatário do imóvel, identificar onde tem uma verbação. Eu estou já usando os termos técnicos que nem... Desculpa, pessoal de soluções imobiliárias, que talvez eu não sou a pessoa mais técnica desses termos jurídicos imobiliários, mas assim, tinha pontos super específicos que a IA era super efetiva de trazer. Só que mais do que isso, como é que a gente aproveitava um produto digital para que... E aí a gente fez até uma interface super bacana que a gente extraía a matrícula que estava em PDF num OCR e a pessoa podia interagir com esse documento. Então, para ver onde a IA sinalizou algum ponto crítico, aonde ela poderia até ter um comentário. Na época a gente ainda não tinha um prompt aberto para o usuário, mas a gente já estava exercitando aspectos de esse grau de autonomia com segurança, com a IA generativa, pensando na interface do usuário. Então, acho que talvez esses primeiros testes foram fundamentais até para o movimento que a gente está hoje de potencializar. Agora, até depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre... Né, hoje todo mundo fala hoje da IA agêntica, né? Ou nem que seja, né, falar dos agentes de IA de qualquer forma, né? Mas como a gente potencializa interfaces para o trabalho de agentes, por exemplo. Sim. Aí nesse contexto mesmo, como está sendo a atuação da equipe de design nesse novo contexto de IA generativa e IA tradicional? Como o design está trabalhando ali junto com tecnologia nessas novas interfaces, automação? Como está sendo? Perfeito. Eu acho que a IA ela traz um aspecto super desafiador para equipes de design, porque de alguma forma a gente está falando aqui de muita autonomia para o usuário final, né? Eu ainda não acredito necessariamente que o chat, né? Que eu acho que a gente vê muitas aplicações ou de chatbot, ou, enfim, uma interface de chat direcionada para o usuário final. Eu ainda não acredito que é a versão final do que a gente quer colocar. Porque acho que é até um ponto, né? Às vezes o usuário ele só quer resolver um problema. Então, se fosse um botão que eu clicasse e resolvesse tudo, seria lindo. Eu não quero necessariamente conversar com uma IA. Então, acho que um pouco do que a gente tem desdobrado é muito em linha de apoiar os times de produto, os times de tecnologia também, de como é que a gente avalia melhor essas interfaces de interação com o usuário final. E aí eu estou falando muito de... Não tem muito segredo de bolo, muita receita de bolo, não tem muito segredo, né? Mas ficou ainda mais fundamental a visão de UX Research, por exemplo. Como é que a gente trabalha esse IX? Porque se eu tenho um elemento da interface que atua quase como um humano em muitos dos cenários, como é que você trabalha esse diálogo, né? E acho que é até um ponto que a gente tem desdobrado, que é aproveitar essas dinâmicas de produto para garantir novas interfaces e para um uso seguro e responsável da AI generativa. Acho que eu vou citar um exemplo que a gente tem trabalhado, que né, o exemplo anterior que eu citei, ele veio muito em linha com essa visão AI-enabled, né? A IA atuando como quase um elemento de automação, um aspecto até pontual dentro de um produto digital. Mas a gente, ao longo da nossa jornada tecnológica, dentro do Centro de Excelência, a gente viu a IA generativa como pensando muito numa tese de back-office, né? Que assim, ela tem muito, muito potencial de uso, né? Só que acho que muito em linha com até a visão estratégica da companhia, da nossa diretoria, era de quais são as capacidades de IA generativa que podem ser fundamentais para, seja para uma linha de serviço de RH, seja para uma linha de serviço imobiliária, seja para uma contas a pagar, a receber. Como eu potencializo a IA generativa
e muito com uma ênfase de... A gente usa muito o conceito de Human in the Lead with AI, ou Human in the Loop, que é, no final das contas, como é que eu trago governança, observabilidade dessa atuação com a IA. Então, esse desdobramento desses conceitos, quando a gente olha para a interface, é fundamental. Então, desenhar uma devida gestão de permissionamento, desenhar uma devida... Até olhando para profissionais de UX Writing, por exemplo, qual que é o tom de voz dessa IA? Como é que é a interação dessa IA com a visão de marca dessa companhia, né? Eu acho que é um ponto até de preocupação que a gente tem desdobrado. E hoje a gente tem trabalhado teses de interfaces especializadas para agentes de IA generativa. Então, por exemplo, meu time tem trabalhado numa solução de AI mais BI, né? De usar a IA para criação de reports de uma forma automatizada. Mas a gente apostou muito em caminhos como esse para ver exatamente que aqui design não é só um formato ali ou uma competência uma competência que, enfim, uma pessoa que está criando um novo produto tem que ter. Não, ela é essencial, ela é fundamental para garantir que se a IA ela pode muitas coisas, como é que eu guio ela dentro da interface para que a IA consiga utilizar a interface do meu produto? Muitas das vezes hoje eu vejo que os produtos são limitados pela interface, né? E a IA generativa às vezes consegue uma amplitude maior de ação do que o que a gente está disponível enquanto produto. Então esse é um pouco do caminho que eu tenho direcionado o meu time, acho que numa abordagem mais técnica, e tem surtido bastante resultado no sentido de como é que a gente aproveita esse caminho para as teses tecnológicas que a gente tem trabalhado em condição de excelência. É um caminho novo, né? Diferente. Uhum. Que aí tem essa lógica, né? Como a gente comentou no café, é muito mais uma lógica de componentização, né? De os componentes de design para o dashboard, porque depois ele vai montar cada dashboard com a informação que ele tiver e dependendo se for de outra empresa, com a identidade da empresa. E a questão do UX Writing é bem o que a gente colocou, né? Tem muito cliente que vê UX Writing como um texto pronto, mas quando a gente pensa em IA generativa, você pensa em totem de autoatendimento e tudo mais, você tem que ter o UX Writing ali é fundamental porque é o tom de voz, né? Como você vai falar com o usuário, como você vai responder, o que você vai pensar quando dá uma mensagem de erro, né? Porque, assim, senão fica uma coisa muito programática, né? Muito fria, não tem a visão da marca, a visão da empresa, né? Eu acho que nessa linha, né, é um pouco do que a gente comentou, né? Uma coisa é eu fazer uma jornada do usuário num produto tradicional, sei lá, ou numa interface até tradicional. Outra coisa, se essa interface ela pode ser moldável, o nível de complexidade né, o nível de difusão que essa interface pode ter com múltiplos usuários é um outro nível, né, um outro paradigma. Então, acho que tem um papo aqui de o cuidado do design, mas também a relevância e a essencialidade do design, né? Quando a gente estava falando dessa tese de AI mais BI, se eu pegar hoje o Power BI e eu pegar um Copilot, por exemplo, o Power BI não foi feito para uma interface para IA, e o Copilot, ele, apesar de ter um foco para IA naturalmente, tem uma abordagem de chat. Então, nenhum deles necessariamente corresponde ao que o usuário precisa, e também, de alguma forma, nenhum deles está preparado para que uma IA utilize essa interface. Então, acho que muito nessa linha de talvez projetar esse próximo nível do design, a gente está preparado até para desenhar essas interfaces para IA e elas poderem moldar esse software também junto, né, conjuntamente. Acho que quando a gente fala até de multimodalidade, é um aspecto super interessante, né? Então, claro, o ChatGPT, as outras ferramentas tradicionais de IA, ela já tem trabalhado muito nisso, né? Claro, a gente até como uma atuação pontual, né, numa visão de indústria, a gente tem uma perspectiva super de follower de todos esses movimentos, mas eu acho que tem princípios aqui que são super interessantes, né? Porque hoje muito do que a gente tem treinado a IA consegue utilizar a nossa interface? Será que se eu pedir para ela criar um dashboard, o dashboard se molda ao que a IA está trazendo de resposta enquanto consulta? Tem vários aspectos fundamentais que a gente tem testado, mas eu acho que são pontos que a gente deve cada vez ver mais, pensando nessa visão de agentes, né? Nessa nível de autonomia e ingerência que a IA pode ter em alguns cenários. Então acho que o papel do design aqui é fundamental.
Certo. E aí, nesse mesmo contexto, você fala que você tem uma visão que a inovação ela tem uma atuação parecida com o design de serviço, né? Como você vê essa relação entre inovação e design de serviço? Perfeito. Acho que aqui é muito, né, como eu comentei, acho que eu vejo muito inovação como uma disciplina de contexto, né? A inovação é contextual. E eu falei também um pouquinho do design quanto à articulação de significado. Para mim, elas têm muita conexão aqui, que é, no final das contas, acho que o profissional de inovação ele está acostumado com mudanças naturalmente, né? Ou pelo menos de moldar essa visão ao que, por exemplo, um planejamento estratégico está buscando, uma visão estratégica da companhia está buscando. Mas esse olhar de longo prazo é o caminho que nos move enquanto área de inovação, né? Então, a gente fala muito desses... Tanto um cenário de inovação para o core business, uma visão de adjacência a esse core business ou uma visão de mais transformação, né, para o que a gente quer fazer enquanto negócio. Para todos esses caminhos, eu tenho uma necessidade de articular significados com múltiplos stakeholders. Então, essa perspectiva de usar as ferramentas de design, principalmente service design, ou talvez essas perspectivas de design mais alto nível, é fundamental para um time de inovação. Acho que até no início da minha carreira eu via muito, talvez nesse universo de inovação, um olhar muito raso em relação ao design thinking ou ao uso, né, do design ali. Era um sinônimo de design thinking é um workshop, né? Eu vou fazer um workshop, já vi alguém falando, eu vou fazer um design thinking. E eu acho que como profissional de inovação é fundamental a gente olhar para o quanto que o design ele é uma disciplina que é capaz de nortear e apoiar nesse desenho futuro organizacional e como múltiplos modelos de inovação podem se apropriar dessas ferramentas para potencializar o seu uso, né? Eu comentei do Corporate Venture Building. Para mim, fazer um novo negócio sem ter ainda mais num contexto que aqui eu acho que era muito uma abordagem de um produto digital, né? Claro, para mim, UX é fundamental, né? Para viabilizar um go-to-market de um produto, né? Agora, visão de growth e entre outras questões. Mas quando a gente fala, por exemplo, até de uma pauta, de um modelo de inovação mais tradicional, seja uma visão de, por exemplo, um programa de inovação aberta, conectar com uma startup, por exemplo, de certa forma, como é que eu potencializo uma prova de conceito? Para mim é design. É uma visão é um olhar para experimentação guiada por hipóteses, uma perspectiva de um olhar de observação desses usuários que vão fazer parte desse contexto. Então, se um profissional de inovação ele não tem domínio em profundidade dessas capacidades, eu acho que ele perde o potencial que a inovação vai ter no longo prazo. Então, eu acho que, para mim, elas estão super conectadas. Hermano, na sua visão, como o design pode apoiar a inovação? Legal, acho que esse é um ponto super interessante, porque da mesma forma que a gente falou da inovação se potencializar no design, mas eu vejo que o design também está super conectado com a inovação e nesse sentido eu vejo que o design ele apropria a inovação dessas capacidades e ferramentas que a inovação tem de poder olhar para o futuro. A gente brinca aqui, né, modelo de inovação, até uma visão mais rasa da inovação, né? A gente fala que pensar fora da caixa. A inovação é método, né? Ela tem uma abordagem, um leque de modelos e metodologias que são fundamentais para uma organização ser bem sucedida quando desenhar essa inovação em seus termos. Então, de alguma forma, né, pensando até numa quebra, num tático operacional, os designers são fundamentais para que a gente consiga, enquanto inovação, desenhar esse futuro, né? Então, muitas das vezes, em múltiplos casos, a gente pode pensar desde um UX-Writer, um UX-Researcher, até um Product Designer, por exemplo. O que está sendo desenvolvido ali enquanto uma entrega de design, na prática, se isso for articulado com uma visão estratégica, uma visão de inovação, é isso que, em muitos cenários, potencializa boa parte dessas inovações, né? Então, essa conexão de design e inovação eu vejo como um habilitador fundamental para quando a gente pensa
nesse olhar para o futuro de uma organização. Acho que esse é um ponto até que, para a gente aqui, olhando na minha área, acho que na situação enquanto centro de excelência, até por trabalhar numa camada transacional e uma visão de serviço, uma perspectiva ampla e até nível de customização alto, pensando na nossa atuação para um grupo industrial diverso, acho que o design está conectado totalmente à estratégia. Então, isso ser vinculado e conectado também com a pauta de inovação é fundamental. É aquela visão de design como apoio para a resolução de problemas, né? Perfeito. Aí, basicamente, você vai detectar um problema ali, a inovação que vai trabalhar, o design desde o começo ajudando ali. Pode virar uma interface, pode virar uma melhoria de processo, uma IA generativa, muito essa visão, né? Mas desde o começo ali apoiando como eu vou resolver aquele problema de uma forma inovadora, né? Perfeito, exato. Eu vejo muito nessa conexão, né? E aí, por isso que tanto a visão do profissional design, ele olhar, enquanto também uma abordagem de inovação, eu acho que aí as metodologias de inovação também apoiam um profissional design, e por outro lado, eu acho que um profissional de inovação, eu acho que aí é o meu lugar de fala também, eu acho que não tenha um domínio pleno de múltiplas das ferramentas que as disciplinas de design trazem, eu acho que é onde de fato esse profissional consegue ser completo, né? Então, acho que tem muito essa equivalência e essa conexão entre essas duas frentes. Muito bom. E, irmão, qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes? Beleza, eu acho que eu falei aqui desde de música, automobilismo, IA generativa e em centro de serviços compartilhados, mas eu acho que eu queria trazer essa visão de o quanto que o design ele é fundamental para, acho que eu diria para todo tipo de profissional, porque a forma como o design pode habilitar e possibilitar você ter tanto numa perspectiva a nível de projeto, uma perspectiva de um encadeamento de uma estratégia, por exemplo. Eu acho que nesse cenário de inovação que eu trago, de como eu posso até pensar uma área de inovação com uma frente de design muito direcionada, muito focada, eu traria uma mensagem de, cara, é impressionante como o design, a nível de capacidades e ferramental, pode dar a profundidade necessária, principalmente nesse mundo em que a gente vê a IA generativa em todo lugar. Como é que a gente, talvez, filtra um pouco desse ruído com método e profundidade? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem desdobrado mais tecnicamente, mas eu acho que esse olhar para como a gente vê essas interfaces, interações humanas e agora com a IA, acho que o design é fundamental para tudo isso. Muito bom. O design tem um bom desafio aí que vai mudar muito nossa área de atuação, né? E vai acabar sendo mais importante, porque não vai ter a interface ali, mas vai ter um texto, vai ter uma mensagem e a gente vai ter que pensar como deixar aquela mensagem mais clara e com a marca da empresa. Senão, todo totem, toda a interação, você vai achar que está falando com a mesma empresa, que no caso vai ser uma pessoa, né? Eu acho que tem uma linha muito importante quando a gente fala até da tecnologia em si, falando de IA generativa, acho que aí que é o quanto que a gente tem esse nível de autonomia para IA. E o quanto que a gente traz ingerência da IA generativa para os nossos contextos, né? Eu estou falando um nível pessoal para um nível mais amplo organizacional. E desenhar esse futuro cabe a inovadores e a designers também. Então, acho que o papel estratégico do design, ele acho que se torna ainda mais necessário nesse meio de campo em que a gente tem algum nível de incerteza. Vamos lá, a gente ainda não sabe como é que a IA vai desdobrar. Não é só um chat, né? Acho que pode ser muito mais do que um chat. Ou, em alguns momentos, a gente tem um hype e uma desilusão. Mas como é que a gente potencializa isso? Então, acho que eu vejo o design como esse apoio para os times de tecnologia, mas muito mais do que isso, da gente garantir realmente uma percepção correta do nível de autonomia que a gente quer trabalhar com essa tecnologia. Sim. E, irmão, como o pessoal te encontra no LinkedIn?
Perfeito, é só procurar o meu nome lá, acho que o meu nome é diferente, então acho que vai ser a primeira ocorrência. Hermano Ash, vocês vão me achar lá, podem me procurar, a gente trocar uma ideia. Tô super aberto. O Ash, como é escrito? Né? O é do carioca, né? Mas SCH. Muito bom. Então, muito obrigado, Hermano, pela participação, pelo contexto todo aí, né? A gente falou de carro, de música, de design, de IA. Foi um episódio bem completo e bem diversificado. Isso é muito legal. Isso é um pouco da proposta também do podcast, né? Da gente trazer um conteúdo diferente, um conteúdo de qualidade. Então, obrigado também aos ouvintes que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quer acompanhar os próximos episódios do podcast, é só seguir o podcast nas plataformas e atuar nas redes sociais. E até o próximo episódio. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço, Gilmar. Agradeço a todos também, os ouvintes.